galera, beleza? Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês. Dessa vez continuaremos falando sobre o Brasil colonial. Dessa vez vamos falar da administração portuguesa aqui no Brasil, certo? Mas antes de começar, vá embaixo, se inscreva na nossa página, curta nossos conteúdos e compartilhe para ajudar a gente, ok? Vamos à aula? Então, gente, aqui é o canal do professor Vinícius. Vamos dar início a mais essa aula, falar da história do Brasil colonial, dar continuidade a esse assunto e dessa vez, nessa parte 2, vamos falar sobre a administração colonial dos portugueses aqui no Brasil. Antes de assistir nossa aula, tem aqui em cima um link, confira a aula anterior falando sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, ou seja, o período pré-colonial. Vamos lá? Bom, o período colonial começa em 1530. Para quem assistiu a aula anterior, sabe que os portugueses chegaram aqui em 1500. Porém, nesses primeiros 30 anos, eles pouco ficaram no Brasil, vinham esporadicamente, mas somente a partir de 1530 que começaram a ter uma presença mais efetiva no nosso território. Os primeiros 30 anos são conhecidos como período pré-colonial, e agora, a partir de 1530, período colonial, que é quando os portugueses começam a administrar a nossa terra. E o início da colonização brasileira começou com o envio da expedição de Martim Afonso de Souza em 1532, com alguns objetivos. Primeiro, fundar feitorias. As feitorias foram fortalezas criadas por Martim Afonso de Souza, fundadas por Martim Afonso de Souza, com o intuito de armazenar pau-brasil, para que as embarcações portuguesas viessem e levassem esse pau-brasil para ser revendido na Europa. Para quem não sabe ou não assistiu a outra aula, o pau-brasil tinha sua importância econômica, porque de sua madeira é retirado tinta para tingir tecidos. Então, as feitorias, além de ter esse papel econômico, ela também tinha um papel militar, pois era onde ficavam soldados que vigiavam o litoral devido à presença de outros europeus, como os franceses, ingleses e holandeses. Então aqui na imagem vocês estão vendo um exemplo, não temos exemplos de feitorias aqui no Brasil, mas eu peguei um exemplo de uma feitoria em Gana, lá na África, para que vocês tenham noção do que se trata, tá bom? Além das feitorias, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila de portugueses no Brasil, que foi São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo. Então, mais ou menos nesse trecho do mapa, Martim Afonso de Souza criou a Vila de São Vicente, a primeira povoação de portugueses no Brasil. Feitorias era muito pouco para resolver a situação no Brasil. Portugal, na verdade, estava sem grana para investir no território brasileiro devido à decadência do comércio de especiarias lá na Índia. Então, o governo português resolve criar um sistema de governo onde a posse e a administração das terras eram passadas para outras pessoas. Ou seja, o governo português cria em 1534 as capitanias hereditárias. Bom, como é que funcionava isso? O território brasileiro, a parte que pertencia aos portugueses, foi dividida em 15 pedaços de terra, chamadas de capitanias. Elas iam desde o limite do Tratado de Tordesilhas até o litoral. Então, tinham tamanhos variáveis. Então, as 15 capitanias que foram criadas foram entregues a 12 pessoas. Essas pessoas que recebiam as terras para administrar eram chamadas de donatários. O que acontece? Então, eles seriam responsáveis por administrar a terra, investir na terra com dinheiro do próprio bolso. Então, era um investimento altíssimo. Assim que os donatários eram nomeados para tomar posse dessas terras e administrar essas terras, eles recebiam 2 documentos. O primeiro era a carta de doação, nada mais era do que o documento de posse da capitania, ou seja, a escritura da terra. O outro documento era a carta foral. Era uma série de regras que os donatários teriam que seguir. Ou seja, a carta foral estipulava os direitos e os deveres dos capitães donatários, como eles eram chamados. Bom, quais eram os deveres, quais eram as obrigações dos donatários? Pagar o quinto ao rei, ou seja, qualquer rendimento que a terra desse aos donatários, 1/5 daquele rendimento anual teria que ser pago ao rei em forma de imposto. Além disso,
era obrigação do donatário povoar o território. Então ele teria que se virar para trazer gente de Portugal para povoar a terra. E terceiro, ele tinha que defender o litoral. Desde a época do Brasil pré-colonial, que a presença de ingleses, franceses e holandeses era muito grande no nosso território, então era necessário proteger as terras brasileiras dos interesses desses outros europeus. Então, cada donatário cuidava do seu litoral, cada donatário cuidava do seu pedaço de terra, a fim de evitar invasões. E os direitos dos donatários. Então, eles podiam explorar as riquezas da terra, seja lá de que tipo fosse, doar lotes ou sesmaria aos colonos, as pessoas que eles traziam de Portugal para povoar a terra, recebiam do donatário grandes extensões de terra para produzir. Tá? E é claro que o donatário também não ia fazer isso de graça. Todos os colonos deveriam pagar impostos ao donatário. No papel, perfeito. Se cada donatário povoasse sua terra, explorasse sua terra, defendesse sua terra, todo o território brasileiro estaria bem administrado e bem defendido das excursões, das invasões estrangeiras. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tá? E aí vem a pergunta, por que esse sistema não deu certo? Tem uma série de motivos. Primeiro, faltou interesse. Muitos dos donatários que receberam a terra nem vieram ao Brasil conhecer o seu lote, a sua capitania. Então, da forma que receberam, continuou sem a presença dos portugueses. Alguns donatários tiveram interesse, vieram ao Brasil, fundaram as suas vilas, vieram morar aqui, mas era um investimento altíssimo e às vezes o retorno não era certo. Então, muitos donatários faliram e foram obrigados a abandonar suas capitanias e retornar a Portugal. Inclusive, alguns deles ainda tentaram fazer sociedade lá em Portugal para continuar administrando as terras aqui no Brasil, mas nem todos conseguiram isso. Outro problema era a distância do Brasil a Portugal, a distância da colônia para a metrópole. Aqui faltavam muitos produtos essenciais, e a viagem era longa do Brasil a Portugal. Geralmente durava 45 dias só de ida, fora o tempo que passasse lá e mais 45 dias de volta. Ou seja, qualquer produto, qualquer coisa que você precisasse, ia demorar pelo menos uns 4 a 5 meses para você ter. Então, essa distância criava uma morosidade, dificultava o desenvolvimento da capitania. E, por fim, a luta contra os índios. No início, as relações entre portugueses e índios eram pacíficas. Os portugueses queriam para o Brasil, trocavam com os índios por mercadorias ou ferramentas, mas a partir do momento em que o português vem morar aqui no Brasil, vem explorar a terra, começa a querer usar a mão de obra indígena como escrava deles. E aí essas relações se deterioraram. Muitos índios, sentindo-se ameaçados e com razão, a sua vida, a sua família, a sua terra, começaram a lutar contra os portugueses. E houve casos extremos, como na capitania do Espírito Santo, onde os índios praticavam o canibalismo, como vocês podem ver aqui na imagem da época. Então, muitas capitanias foram completamente arrasadas pelos indígenas, ou os portugueses tiveram que fugir ou morreram nessas guerras contra os habitantes da terra. Somente 2 capitanias vingaram, como vocês podem ver destacado aqui no mapa. A de São Vicente, que era a capitania do Martim Afonso de Souza, aquele que criou a vila de São Vicente, e a capitania de Pernambuco, chefiada por Duarte Coelho. Então, essas duas progrediram, prosperaram, graças principalmente à produção açucareira, que era o produto do momento, o produto que começava a dar lucro e iria dominar a economia brasileira nesse período colonial. Na próxima aula falarei sobre a economia e vamos falar muito dessa produção do açúcar aqui no Brasil. Como o sistema de capitanias não deu certo, o governo português, a coroa portuguesa, resolve assumir a administração do território brasileiro. Então, o governo toma de volta a posse das capitanias e resolveu-se montar uma estrutura de governo aqui no Brasil que foi chamado de governo geral. O governo geral ele foi criado aqui no Brasil em 1549. Vamos ver como é que funcionava essa estrutura de governo aqui no Brasil. Primeiro, o rei de Portugal
nomeava uma pessoa para ser o governador do território brasileiro. Era o chamado governador-geral. O governador-geral, por sua vez, nomeava seus assistentes, aquelas pessoas que iriam auxiliá-lo na administração do Brasil. Mas antes de falar dos assistentes, vamos ver quais eram as funções do governador-geral. Bom, como todo governante, ele tinha funções administrativas. Era ele que tomava as decisões, era ele que governava, enfim, era o cara que mandava aqui no Brasil. Ele tinha funções jurídicas, julgava alguns casos, e tinha funções religiosas. Como assim, professor? Bom, a Igreja Católica enviava para o governador-geral uma lista, e dessa lista o governador-geral ia escolher um para ser o bispo do Brasil. Então a função religiosa dele se restringia a essa indicação, a essa nomeação, a essa escolha feita pelo governador-geral. Bom, quem eram os assistentes do governador-geral? O ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Além das câmaras municipais que eu vou falar daqui a pouco. O ouvidor-mor, ele ouvia as queixas da população e julgava, ou seja, era o juiz do território brasileiro. O provedor-mor era o cara que cuidava das finanças, era o tesoureiro do governo, também responsável pela cobrança de impostos. E o capitão-mor, que era o responsável por comandar os navios de guerra para defender o território brasileiro. Vejam que desde a época do período pré-colonial, como vocês viram na aula passada, a preocupação dos portugueses era impedir a invasão de outros povos europeus ao território brasileiro. Então foi criado um cargo especificamente para cuidar dessa defesa, que era o capitão-mor. Bom, à medida que ia surgindo vilas e cidades no território brasileiro, o governador-geral foi criando as câmaras municipais, que nada mais era que a administração local, ou seja, as câmaras municipais eram responsáveis por administrar as vilas e as cidades que surgiam. Então aqui vocês veem um exemplo que era meio que padrão na época, né, de construção. Aí essa é uma câmara municipal. As câmaras municipais, elas eram compostas pelas pessoas importantes do lugar, geralmente senhores de engenho, ou seja, os mais ricos. Então, administravam a vila ou a cidade, cobravam impostos dos cidadãos para encaminhar o governador-geral ao governo geral. Quem foram os governadores gerais do Brasil? O primeiro nomeado foi Tomé de Souza, como vocês podem ver aqui na imagem. Tomé de Souza governou de 1549 a 1553. Então, ele foi o cara responsável por implantar a estrutura do governo geral aqui no Brasil. Para isso, precisava primeiro de uma capital. Então, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, aqui uma gravura da época. Tá? Salvador foi fundada na Baía de Todos os Santos e num lugar estratégico do litoral brasileiro. Porque se vocês observarem o mapa do Brasil, Salvador fica mais ou menos que no meio do território brasileiro, ou seja, ficava mais fácil das ordens do governador-geral chegar em todas as regiões do Brasil, devido à sua centralidade no território brasileiro. Tomé de Souza trouxe os primeiros jesuítas, os padres, missionários, que vieram converter os índios, né? Um dos objetivos da vinda dos portugueses aqui no Brasil, além das riquezas, era também converter os povos daqui, os nativos, à religião católica. Então, para isso que os jesuítas foram trazidos. Tomé de Souza fundou o primeiro bispado do Brasil, né? Ou seja, é a sede regional da Igreja Católica. Salvador era o primeiro bispado e o primeiro bispo nomeado por Tomé de Souza foi Pero Fernandes Sardinha. Tomé de Souza também trouxe ao Brasil os primeiros rebanhos de gado, lembrando que aqui na América não havia gado, tá? Então ele trouxe os primeiros rebanhos para abastecer a cidade de Salvador com carne e leite. Todos sabem que desde o primeiro momento o objetivo dos portugueses era encontrar metais preciosos. Então Tomé de Souza enviou as primeiras expedições ao interior do Brasil. Essas expedições eram chamadas de entradas. Então os caras exploravam o interior do território em busca de riquezas. O segundo governador geral foi Duarte da Costa. Governou de 1553 a 1558. E em seu governo ele enfrentou uma revolta dos índios. Essa revolta ficou conhecida como Guerra dos Tamoios. Foi uma revolta de grande proporção e obviamente que os portugueses venceram. Primeiro, pela superioridade bélica, ou seja, tinha armas mais aprimoradas do que os índios. E segundo, porque os índios morriam em grande quantidade devido ao contato com os portugueses. Os índios não tinham anticorpos para muitas doenças que os portugueses traziam.
Então, gripes, febres, que seriam comuns para a gente, matavam os índios aos milhares. Duarte da Costa também trouxe mais jesuítas, mais padres missionários para catequizar, para converter os índios. E os jesuítas perceberam que era muito mais fácil converter os índios desde criança, quando eles eram crianças. Então, para isso foi fundado um colégio pelos jesuítas chamado de Colégio São Paulo de Piratininga. Tá? É a partir desse colégio, né, que surge a Vila de São Paulo, que hoje é a cidade de São Paulo, é a maior cidade do Brasil. E, como já diz o ditado, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto tentarem, desde o período pré-colonial, os portugueses terminaram invadindo o território brasileiro, mais precisamente na região da Baía de Guanabara. Lá eles fundaram uma vila francesa conhecida como França Antártica, ou seja, se estabeleceram ali. Faziam contato com os índios, praticavam o escambo, a troca de mercadorias, ou seja, tudo que os portugueses faziam aqui, os franceses também passaram a fazer com sua vila aqui no território brasileiro. Bom, o terceiro governador do Brasil foi Mendes Sá, governou 14 anos, vejam que não tinha um período específico para os governadores permanecessem no poder, e Mendes Sá já veio para o Brasil com uma missão: expulsar os franceses. Para isso ele trouxe mais tropas, reforçou o exército e colocou esse exército ao comando do seu sobrinho chamado Estácio de Sá. Então Estácio de Sá foi o responsável pela expulsão dos franceses, e no lugar da vila de franceses da França Antártica foi fundada uma nova cidade chamada São Sebastião do Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro que vocês conhecem muito bem. Bom, após a morte de Mendes Sá, ocorreu uma divisão do Brasil. O governo português resolveu dividir o território brasileiro em dois governos: o Brasil do Norte, que a capital seria Salvador, nesse ponto, e o Brasil do Sul, onde a capital seria no Rio de Janeiro, neste ponto aqui do mapa. Bom, essa divisão não deu certo, dobrou-se a quantidade de funcionários, teve que dobrar a estrutura, porque agora tínhamos dois governadores e duas capitais, então só aumentou a despesa e não trouxe nada de efetivo. Então o Brasil foi reunificado em um governo só, com a capital novamente só em Salvador, e foi nomeado um novo governador-geral chamado Lourenço da Veiga. O governo de Lourenço da Veiga foi curto, porque pelo motivo que vocês vão ver agora. Lá em Portugal, tínhamos um rei chamado Dom Sebastião, que vocês veem aqui na imagem. Dom Sebastião foi para uma guerra na África, junto com seu exército, e lá morreu. Só que ele morreu novo e sem deixar descendentes. O parente mais próximo do rei Dom Sebastião era um tio dele, um cardeal da Igreja Católica, já com 70 anos de idade, chamado Dom Henrique. Então, Dom Henrique governou pouquíssimo tempo depois de Dom Sebastião e veio a falecer também sem deixar herdeiros. Resultado: quem assumiria o trono português? Então, o parente mais próximo que poderia assumir o trono português era exatamente o rei da Espanha, que é esse cara, o Filipe II. Então, Filipe II, mesmo com a resistência dos portugueses, que não queriam um espanhol governando Portugal, pega seu exército, invade Portugal e assume o trono. Então, ele unifica as coroas espanholas e portuguesas. Essa unificação de governos passou a se chamar União Ibérica, tá? E os dois países passaram a ter apenas um rei, que é o Filipe II, que vocês estão vendo aqui na imagem. Bom, quais foram as consequências dessa União Ibérica para o território brasileiro? Bom, os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos do Brasil. E um desses inimigos dos espanhóis, eram os holandeses. Os holandeses já estavam de olho na produção de açúcar que havia em Pernambuco. Então, devido à rivalidade, devido aos interesses comerciais, os holandeses terminam invadindo o Nordeste brasileiro e ficando uns bons anos em nosso território. Outra consequência foi a ampliação dos limites do território brasileiro. Quem assistiu a aula passada e a retrasada, o território que hoje é o Brasil era dividido pelo Tratado de Tordesilhas. As terras a leste da linha de Tordesilhas pertenciam a Portugal. As terras a oeste
pertenciam à Espanha. Só que Portugal e Espanha agora têm apenas um rei. Então não fazia sentido mais existir essa divisão, sendo que ambas as partes, ambos os lados pertenciam ao mesmo governo, ao mesmo rei. Os portugueses que moravam no Brasil começaram a adentrar no território e povoar o território que antes era somente dos espanhóis. Então, os limites do território brasileiro foram sendo ampliados e terminou tomando o formato próximo ao que é hoje. Então, este mapa aqui do Brasil é de 1750, onde portugueses e espanhóis assinaram um tratado chamado Tratado de Madrid, que estabeleceram os novos limites do território brasileiro. E aí, galera, beleza? Espero que tenham gostado de mais essa aula, mas antes de sair, não se esqueça, lá embaixo, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe nosso conteúdo, para que a gente possa produzir cada vez material para vocês. Um abraço e até a próxima.